Nessa aula, nós vamos revisar aqui o movimento circular uniforme, porque ele está associado a fenômenos simples de oscilação, né? Então, nós vamos dar uma revisada rápida aqui no movimento circular uniforme, que vai ser útil para a gente aí mais na frente, para a gente revisar as funções trigonométricas e entender um pouco os parâmetros que aparecem nas funções trigonométricas, né? Então, nosso objetivo aqui vai ser revisar o movimento circular uniforme e estudar um caso particular que não é normalmente explorado com muita ênfase no ensino da física, que é o caso da ambiguidade de posição e o efeito da amostragem no movimento circular, né? E a gente, né, como eu falei, a gente vai empregar muito o que vai aparecer aí para nós, né, como uma equação horária do movimento circular uniforme como argumento nas funções trigonométricas que a gente vai ver nas próximas aulas. O que é então o movimento circular? É um movimento que a gente tem a garantia de que o movimento está restrito a uma trajetória circular conhecida, certo? Então o meu móvel aqui, que eu pus aqui essa bolinha preta, eu tenho certeza que ele não vai sair aqui dessa circunferência. Então como é que eu posso localizá-lo, né? Porque o estudo do movimento trata de associar posições a tempo. E aí a proposta aqui é localizar o móvel por uma posição angular θ, certo? E aí como é que eu faço isso? Eu defino um local onde o θ vale zero. E essa definição é feita partindo de um semi-eixo, né? Que por comodidade aqui eu pus o semi-eixo na horizontal virado para a direita. E se porventura o móvel se encontrar aqui na posição coincidente com o eixo, a gente vai dizer aqui que ele está com θ igual a zero. Essa seria a posição angular dele, certo? E aí a gente precisa escolher uma orientação convencional, certo? Seja ela horária ou anti-horária, para definir quando os valores de θ vão ficar positivos e negativos, certo? Normalmente essa orientação convencional ela aparece aqui nessa setinha, certo? E aí eu escolhi aqui, que é a convenção mais comum, que o anti-horário seja o θ positivo, certo? E aí o que seria então o movimento, ou seja, o movimento circular em geral ele vai estar dentro da circunferência, né? Não interessa como o movimento ocorre. E o movimento circular uniforme é aquele em que o ômega, que é a velocidade angular, é constante, certo? E aí tem alguns efeitos isso aqui, certo? Então se eu chamar de ômega minha velocidade angular, seria a taxa com que a posição angular varia, ou seja, isso aqui é totalmente análogo às noções de velocidade e a gente vai usar agora também a velocidade média, no caso linear, né? Em que a gente tem, no caso linear, a velocidade ela é a taxa com que a posição varia. Como a minha posição nesse movimento a gente está chamando de posição angular, a velocidade angular vai ser a taxa com que a posição angular varia. No movimento circular uniforme, a gente viu que a nossa velocidade angular ela é constante. O efeito disso é que a minha velocidade angular ela será sempre igual à velocidade angular média. E a gente calcula a velocidade média fazendo variação de posição dividido por variação de tempo. E a variação de posição é uma posição final menos uma posição inicial, e o tempo, que no caso eu coloquei o momento inicial como sendo aquele em que o tempo vale zero, então eu chamei ele aqui de θ0, certo? E se eu isolar aqui a minha posição angular, a gente acha que uma fórmula, né, uma equação, uma relação entre posição e tempo, que é muito similar àquela do movimento uniforme, em que a posição é igual a velocidade vezes tempo mais a posição inicial, né? Então isso aqui é igual a o S igual a S0 mais V0t, ou o X igual a X0 mais VT, não é isso? Se a gente escolher aqui uma variação de posição particular, que é a volta completa,
quando eu dou uma volta completa, a minha variação de posição vai ser 2π, porque 2π é um giro completo, né? Considerando aqui que a minha variação de posição está sendo medida em radianos, certo? Já que é uma medida de ângulo, né? E aí, o que acontece? No movimento circular uniforme, uma volta completa, ela corresponde a um tempo que a gente dá um nome particular para ele, que é o nome do período, certo? Então, o período é o tempo para dar uma volta completa, né? Por definição, certo? E a frequência é o recíproco dele, certo? Então, aqui é tempo por volta, é o meu período. O que é a frequência? Frequência é volta por tempo, certo? Então, a unidade de frequência ela é o Hertz, certo? Hertz é voltas por segundo, tá? Normalmente, volta é considerado um adimensional. Então, isso aqui fica 1 sobre segundo ou segundo a menos 1, certo? Então, essa é a nossa unidade aqui de frequência. E como eles são um recíproco do outro, eu posso dizer aqui que a frequência é 1 sobre o período, tá? E se a gente consegue calcular aqui a relação entre velocidade angular e período como sendo a velocidade angular igual a 2π sobre o período, e 1 sobre o período é a frequência, então a frequência angular é 2π vezes a frequência, certo? Então essas aí são expressões que a gente vai usar muito, tá? Tanto a expressão da relação entre tempo e posição angular, no caso do movimento uniforme, como as expressões que relacionam as velocidades angulares, período e frequência. Esse aqui é um tema importante porque ele não é muito explorado nos livros textos em geral, de física, que é o caso de amostras no giro, certo? Que é o problema do que a gente vai chamar aqui de ambiguidade de posição, ou seja, eu não consigo determinar com certeza qual é o valor da posição a partir de uma amostra de posição, certo? Então suponha que o meu movimento se encontra nessa situação. Eu tirei uma foto, por exemplo, de um móvel girando em um círculo e obtive esse instantâneo, certo? Que é o que a gente está chamando aqui de amostra. A forma mais instintiva, vamos dizer assim, de obter qual é a posição angular dele, seria atribuir a ele esse ângulo aqui que a gente chamou aqui de θA, certo? Só que, se esse móvel girar mais uma vez, certo? Mais uma volta, ou se ele partiu da origem e andou no sentido horário, eu teria os casos aqui do que a gente está chamando aqui de θc, que tem uma volta a mais, e o θb, que é a contabilização do ângulo girando no sentido horário, certo? A gente tem aqui que o θb é igual ao θa, só que com menos 2π, certo? Vai dar um valor negativo. E a gente tem o θc igual ao θa mais 2π. Eu tenho uma volta completa a mais. E todos esses três casos, eles representam exatamente a mesma posição, certo? O detalhe que a gente coloca aqui, que é posições fora dessa amplitude de medida angular de 2π, certo? A amplitude, por exemplo, seria entre menos π e π, por exemplo. Entre menos π e π eu tenho uma amplitude de 2π. Ou pode ser entre 0 e 2π, certo? Se eu fizer medidas fora de uma amplitude de 2π, ela só vai fazer sentido se eu estiver fazendo uma observação prolongada do movimento, certo? Então, esse caso das amostras aqui, eu absolutamente não tenho como saber qual valor adotar, θA, θb ou θc, ou seja, qual seria o mais conveniente. Se eu soubesse, por exemplo, que esse móvel está girando no sentido anti-horário, e vamos supor que ele começa em θA e dá mais uma volta,
eu poderia dizer, e eu tenho certeza que ele deu apenas mais uma volta, que seria conveniente eu chamar θA de θA, esse valor, e o segundo valor de θc, porque esse 2π a mais teria um significado de que ele deu uma volta a mais, certo? E sairia daquela amplitude de 2π, certo? Mas se eu não estiver observando, né, se eu tiver uma amostra, a princípio eu não posso afirmar, ter sentido uma afirmação do valor da posição fora de uma amplitude de 2π, tá? E aqui eu pus 3 exemplos de ângulos, né? θA, θB e θc, que eles são exatamente a mesma coisa, certo? Eles representam exatamente a mesma posição. E em geral não são só 3 casos, na verdade são infinitos casos. Eu poderia ter um θk qualquer aqui, certo? Que varia com o k, que fosse igual ao θA mais 2πk, né? A gente pode ver, por exemplo, que os casos do θB e do θc são os casos em que o k vale aqui k igual a menos 1, e aqui no caso do θc o k vale 1, né? Mas poderia ser menos 2, 2, menos 3, 3, e o próprio zero, que é o caso em que dá o θA, não é isso? Então, todos esses valores de θk, eles representam exatamente a mesma posição. Aí vamos fazer aqui um exemplo aqui para utilizar esse problema aí da ambiguidade de posição, certo? Então, um móvel gira sobre uma circunferência com velocidade constante. Então, a gente sabe que ele está realizando um movimento circular uniforme. Então, nós temos uma circunferência e o nosso móvel vai estar aqui, certo? Vou já estabelecer aqui a nossa semi-eixo de referência. No instante T1, ele é observado na posição coincidente com a marca de π sobre 6. Então, π sobre 6 aqui é aproximadamente aqui 30 graus, que é T1, certo? Com relação a um eixo de referência. E no instante posterior T2, na posição coincidente com a marca π sobre 2. Então, π sobre 2 aqui, 90 graus. Então, ele vem para cá em T2. Pelas observações, então, veja, o que ele fala sobre as observações são apenas 2 instantes. Nada foi dito a respeito de como esse movimento ocorreu. Como ele chega de T1 até T2, certo? É possível determinar a variação de posição angular? Então, como eu só sei que coincide com os valores de π sobre 6 e π sobre 2, ele em nenhum momento disse que a posição angular era exatamente π sobre 6 ou exatamente igual a π sobre 2, certo? Então, eu posso afirmar que o θ1, ele varia, né? Ele pode ter uma infinidade de valores, variando com um inteiro aqui que eu chamei de i, que coincidam com o ângulo π sobre 6, certo? Então, quais são os ângulos que coincidem com π sobre 6? É π sobre 6 mais 2π vezes um inteiro. E no θ2, todos os ângulos que coincidem com π sobre 2. Então, com certeza, o θ2 ele vai variar com o inteiro aqui que eu chamei de j, e ele deverá ter a forma π sobre 2 mais 2πj, certo? E a variação de posição é o que? É fazer a diferença entre a posição final e inicial. Então, eu estou fazendo aqui simplesmente a subtração entre θ2j menos θ1i. E aí a gente pode fazer a diferença aqui do π sobre 6, aliás, π sobre 2 com π sobre 6, tá? Aliás, eu já coloquei tudo aqui, né? π sobre 2 mais 2πj é o nosso θ2 e menos π sobre 6 mais 2πi, que é o nosso θ1i. A diferença entre esses dois aqui, que estão bem determinados, vai dar π sobre 3. E eu posso pôr aqui o 2π em evidência e colocar aqui j menos i, certo? O que é j menos i? J é um inteiro qualquer e i é um inteiro qualquer. Quando eu subtraio um inteiro qualquer de outro, eu obtenho um
outro inteiro, certo? Um outro número pertencente aos inteiros, que eu estou chamando aqui de K, certo? Então, o meu delta-teta, minha variação de posição, ela está indeterminada a menos daqui de um valor inteiro, certo? Então, com certeza, ela tem a forma π sobre 3 mais 2πk, certo? Então, a primeira resposta, é possível determinar a variação da posição angular? Não, mas eu sei que a medida dela teria essa forma. E ela está indeterminada porque eu não sei quantas voltas o móvel deu para sair de T1 para T2. Eu não só não sei quantas voltas o móvel deu para sair de T1 para T2, como eu não sei para que lado. Então ele pode ir de T1 para T2 no sentido anti-horário ou pode ir no sentido horário, dando um número inteiro de voltas até chegar em T2. É possível determinar a velocidade angular do móvel se T1 igual a 1 segundo e T2 igual a 5 segundos? Então eu fiz aqui a velocidade angular igual a variação de posição sobre a variação de tempo. Variação de tempo aqui é de 1 até 5 segundos, foram 4 segundos. Então, 4 segundos. Só que minha variação de posição, ela varia com o K. Então, o K permanece aqui, π sobre 3 mais 2πk. E aí, se eu fizer aqui, né, vai dar π sobre 3 sobre 4, dá π sobre 12, mais 2π sobre 4, dá π sobre 2k. Então, eu tenho também uma infinidade de possíveis velocidades angulares. Tá? Então, a gente conseguiu dar uma revisada aqui no movimento circular e viu esse aspecto importante aqui que a gente vai voltar, vai retomar ele, porque ele vai ter alguns efeitos, porque a nossa intenção é trabalhar com amostragem. A gente vai retomar esse problema da ambiguidade de posição. Então, a respeito de movimento circular, em particular o movimento circular uniforme, era isso que a gente tinha para revisar com vocês. Até a próxima.